Vale lucra 1,9 bilhões de dólares, uma alta de 36% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Se você assistiu o meu último vídeo, que foi a pré-análise de Vale, eu falei para você que o mercado ele não olha o resultado se é positivo ou negativo, tanto que no último resultado agora, no quarto trimestre de 2025, o resultado da Vale veio menos 3,8 bilhões de dólares e a ação subiu forte, né? Então, será que amanhã a ação vai subir, vai cair? O que vai acontecer com o Petrobras? Eu já te adianto que eu gosto de olhar 3 itens quando eu vou analisar uma empresa, principalmente uma empresa de commodity, como é a Vale, que o mais importante é o PL, para ver se ela está ali na média do setor, se ela está descolada da média, né, com os seus pares. Depois o ROI, né, que é o retorno on equity, ou seja, o retorno sobre as suas ações, se está interessante, se está bom ou não, se faz sentido ou não. E o terceiro e mais importante é o fluxo de caixa livre, porque esse indicador ele vai dizer para mim se a empresa ela é uma geradora de caixa ou se ela é uma destruidora de caixa, porque uma empresa com lucro líquido positivo, ela pode sim estar destruindo caixa. E um fluxo de caixa livre positivo, como é que fala? Positivo e... Porra, esqueci agora. Enfim, quando ele fica entregando o resultado positivo, o fluxo de caixa livre positivo, é que a empresa é geradora de caixa e isso é o mais importante em toda a empresa. É a capacidade de gerar caixa. Mas, chega de falar, vamos olhar o resultado da Vale. Aqui a gente já começa com a notícia, né? Vale tem alta de 36% no lucro do primeiro trimestre de 2026 a 1,9 bilhão de dólares, tá? Um resultado muito porrada. Vale reportou nesta terça-feira 28 um lucro líquido de 1,9 bilhão no primeiro trimestre, alta de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas, de 2 bilhões, conforme dados compilados pela LSEG. Se você me acompanha aqui, tem um vídeo que eu comento que quando que determina, né, se a ação vai subir ou cair. Eu gravei essas semanas atrás aí, então você deve encontrar ele por aqui ou por aqui, não sei exatamente. Que eu falo para você o porquê que uma ação ela tem um resultado positivo e ela cai no dia seguinte, né? Então eu falo que um dos quesitos de uma ação vir com resultado positivo e ela cair no dia seguinte é dado o fato da expectativa de mercado. Então se a expectativa de mercado tá com 1 e ela vem 2, a ação porrada. Mas se a expectativa é 1 e vem abaixo, então a ação cai. Nesse caso aqui da Vale, a notícia ela é muito clara, né? A expectativa é de 2 bilhões de dólares e veio 1,9. Veio muito alinhado mesmo, mas o mercado, assim, gente, é mercado, tá? Então, se ele previa 2, tinha que vir 2. Como veio 1,9, alguns analistas vão dizer que veio ruim, veio abaixo. Na minha opinião, tá dentro. Mas o que o mercado olha realmente de fato é o fluxo de caixa livre. Uma coisa que o mercado ele olha para ver se ele vai botar dinheiro naquela empresa ou não é se ela está gerando caixa. Vamos ver se essa empresa está gerando caixa? Ao acessar o site da Vale, você, se eu der um atualizar aqui, vai aparecer essa notícia, né? Confira o nosso relatório de desempenho no primeiro trimestre de 2026. A Vale divulgou nesta terça-feira, 28 de abril. Ele fala ali, ó, veja o relatório completo e clique aqui. Se você clicar ali, bom, eu acabei de fazer um teste, não está carregando, então eu já baixei. Tem uma outra forma da gente baixar o relatório muito mais rápido e eu vou te ensinar aqui, tá? Você acessa o site da Vale, vem em investidores e acessar página. Aí vai cair nessa página aqui. Vai cair nessa página aqui que você está vendo. Então você clica aqui, ó, relatórios e apresentações. Vai abrir uma nova página, relatórios trimestrais. Clica aqui. Não clique no primeiro item porque é um arquivo em Excel. Isso daqui é muito utilizado pelos analistas que jogam lá em Python e R e ficam programando. Utilizem esse segundo,
que é o PDF. Quando você clica aqui, vai abrir essa página de resultados, tá? Então é essa página aqui que você está vendo. É muito importante que você leia aqui. Eu não vou ler todo o que o Gustavo, né, o CEO, comentou, tá? Todo o comentário do Gustavo, porque ele é bem extenso, mas eu vou ler uma parte porque ele traz umas informações muito importantes aqui. Então ele começa, né? Entregamos um início sólido em 2026, refletindo nossa execução disciplinada, excelência operacional e o contínuo desenvolvimento de projetos estratégicos em todo o nosso portfólio. Durante o trimestre, alcançamos recordes de produção em múltiplos ativos. Essa informação é muito importante. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o minério de ferro foi bom? Foi. Mas a diversificação foi o que realmente tracionou o negócio. Então, o níquel e o cobre teve o papel fundamental e relevante no resultado da Vale. E se vocês olharem esse documento, quando vocês descem, você tem todas as informações aqui, venda a venda. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque se você quiser olhar ele, você baixa aí e dá uma olhada. O mais importante é realmente essa informação aqui. Fluxo de caixa livre. Por que o fluxo de caixa livre? É ele que vai dizer para a gente o quanto que a empresa vai pagar de dividendos para a gente. No primeiro trimestre de 2026, foi de 813 bilhões de dólares, tá? 803 bilhões de dólares. O primeiro trimestre de 2025 foi 500 milhões de dólares, tá? Então, 813 milhões de dólares contra 500 milhões de dólares, uma alta de 61%. Então, isso aqui é um resultado extremamente expressivo e que me faz olhar para Vale com um carinho maior, né? Poxa, eu que gosto de receber dividendos, eu vou querer morder uma fatia dessa bolada que deve sair esse ano, tá? Que vai sair esse ano. E aí você em casa deve estar se perguntando, pô, beleza, Daniel, saiu aí um fluxo de caixa de livre bem interessante, a empresa teve lucro, mas ela tá caro ou ela tá barato? Agora eu vou para os outros indicadores que eu gosto de analisar, que é o PL e o ROI. Então, para isso, nós utilizamos o site do Investidor 10. Tá? Aqui eu já trago para você o PL da Vale. Ela está com 27,13, um PL, né, bem descolado. Se você não sabe o que é o PL, é o preço da ação dividido pelo lucro dela. Então está dando um indicador de 27,13. A média da empresa é de 28 e a média do setor é 6. O que isso quer dizer? Que a Vale, em relação aos seus concorrentes, ela está muito mais elevada, tá? Cerca de 4 vezes aí o seu múltiplo, né? Sendo a média, sendo negociada 4 vezes a média da empresa. E aqui a média dela é 7,28. Pode ver que ela está sendo bem descolada aqui nesse sentido, tá? Tá caro? Um pouco. Um pouco. Se você olhar só esse indicador, sim, ele tá caro. E o outro indicador é o ROI. Vamos dar uma olhada aqui no ROI. Um ROI de 7,5, né? Sendo que a média da empresa é 19 e a média do setor é 2,86. Então, eu acredito que esse ROI ele deve aumentar um pouco aqui por conta ao longo do resultado do ano. Então, eu estou bem otimista, mas pode ver que a média é 19 por conta aqui, ó, de 2021 teve essa discrepância, né? Depois de 2022 também, essas duas discrepâncias aqui jogaram a média lá para cima realmente, né? Mas se vocês derem uma olhada, é 15, 15, 20, depois 15 e agora está em 7,5. É muito importante a gente dar uma olhada nesse histórico do indicador, né? É muito importante. Então, resumindo aqui, amanhã eu acredito numa alta muito forte para a Vale. Se tudo ou mais constante, né? Se o minério não cair, se o minério ficar estável ou subir, a gente deve ver o mercado muito otimista
na data de amanhã, né, na quarta-feira, lembrando que eu gravo esse vídeo terça-feira, dia 28, logo após o resultado às 11 às 23 horas da noite. Então, eu acredito que quarta-feira, que deve ser o dia que você deve estar assistindo esse vídeo, a ação da Vale deve ter aberto aí, né? Bem positivo. E aí eu vou começar a montar. Eu já tenho ali uma quirerinha bem pequena, mas eu vou começar a comprar se sobrar aí um dinheirinho, né? Quando sobrar um dinheirinho, pô, caiu dividendos, eu vou começar a aplicar ali em Vale de pouquinho em pouquinho, né? Para poder morder uma parte aí desses dividendos que ela deve distribuir esse ano e que, na minha opinião, deve vir porrada aí, deve vir um valor muito interessante. Então, se você está pensando em se inscrever nesse canal, já clica aqui para me ajudar, dá uma força gigantesca para quem está começando, não custa nada aí para você. Se você achou que esse vídeo foi relevante para você e te ajudou de alguma forma, por favor, considere se inscrever nesse canal. 93% das pessoas que assistem ao meu vídeo não são inscritos, então me ajuda bastante a mostrar para o YouTube que eu estou no caminho certo, claro, se agregou alguma informação útil aí para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado e até a próxima.